dia de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre um episódio da vida de Jesus, quando, ao atravessar o lago da Galileia, ele e os discípulos enfrentaram uma tempestade. Este episódio está escrito em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Pedimos que Deus, Espírito Santo, nos oriente e ilumine. Amém. Quando estamos em perigo, seja com a falta de saúde, falta de tranquilidade ou diante de um imprevisto, reagimos de maneiras diferentes. Algumas pessoas gritam, outros se calam e paralisam. Outros ainda começam a tremer ou desmaiam. No episódio de hoje, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade no meio do lago. As ondas eram enormes e o barco estava em perigo. A situação era séria. Os discípulos estavam com medo e Jesus dormia. O fato de Jesus estar dormindo mostra que aquele dia tinha sido um dia de trabalho extremamente cansativo e o lado humano de Cristo estava levando-o a dormir. O dormir mostra a verdadeira humanidade de Cristo. Ele experimenta o cansaço humano. Mas, ao mesmo tempo, o dormir de Jesus demonstra sua completa confiança no cuidado do Pai. Enquanto que os discípulos enxergavam só e apenas o perigo, Jesus dormia porque confiava no Pai. Jesus sabia, confiava e acreditava que nada aconteceria fora do controle divino. Notem que os discípulos estavam com Jesus, estavam obedecendo uma orientação de Jesus e, mesmo assim, enfrentaram a tempestade. Isto derruba a ideia de que a fé nos livra de todos os problemas. O cristão continua vivendo em um mundo marcado pelo pecado, marcado pelo sofrimento e pelas aflições. A presença de Cristo não elimina as tempestades, mas garante que não estamos sozinhos nelas. Os discípulos, cheios de medo, acordam Jesus com o pedido: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Apesar do medo, os discípulos fazem a coisa certa. Correm para Jesus. A fé verdadeira nem sempre é forte e corajosa. Muitas vezes ela é fraca, trêmula e cheia de dúvidas. Contudo, a fé olha para Cristo. A grande verdade é que não somos salvos pela força da nossa fé, mas pelo Salvador em quem a nossa fé se apoia. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Jesus não afirma que eles não têm fé, mas diz que a fé que eles têm é pequena. O problema não era a tempestade, mas o fato dos discípulos terem esquecido de quem estava no barco com eles. Quantas vezes acontece o mesmo conosco?
conhecemos as promessas de Deus, mas muitas vezes permitimos que o medo ou a insegurança fale mais alto do que a palavra do Senhor. Sabem, sempre é bom lembrarmos que podemos fazer um paralelo deste episódio com a nossa vida. O barco é a nossa vida. O mar é o nosso viver. E a tempestade são as dificuldades, os problemas que temos que enfrentar. E eles são muitos e de vários graus de perigos e dificuldades. Mas o que não podemos esquecer é a verdade de que não estamos sozinhos no barco. Cristo está sempre conosco. Cristo, então, mostra o seu poder e também mostra aos discípulos que não há motivo para temer, porque ele está no barco. Diz o nosso texto que Jesus repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Com isto, Mateus está ensinando que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta. Ele é o próprio Filho de Deus, é o Senhor da criação. Sempre enfrentaremos tempestades e problemas. Sempre enfrentaremos enfermidades, luto, dificuldades financeiras, conflitos familiares, crises espirituais. Mas nestes momentos, pode parecer que Cristo está silencioso, mas a verdade é que ele continua presente no barco. A solução dos discípulos foi clamar: Senhor, salva-nos. E esta continua sendo a oração do cristão. Cristo continua respondendo por meio de sua palavra, dos sacramentos, do fortalecimento, da ajuda e de bênçãos. O texto nos ensina que a fé não consiste na ausência de tempestades, mas na confiança, naquele que domina os ventos e o mar. Quando tudo parece fora de controle, Cristo continua sendo o Senhor soberano. Por isso, o cristão pode orar e deve orar: Senhor, salva-nos. E ele então vai ouvir a mesma resposta que Isaías recebeu de Deus. Deus lhe disse: não temas, eu estou contigo. Amém. Querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, fortalece em nosso coração esta fé e esta confiança, de sempre nos lembrarmos, confiarmos e sabermos que Tu estás no barco da nossa vida, que Tu estás conosco em todos os momentos, sejam eles momentos fáceis ou difíceis, de doença ou de saúde. Querido Senhor Jesus Cristo, envia o Teu Espírito Santo para que essa fé se torne cada vez mais forte e verdadeira. Também, querido Senhor Jesus, fortalece essa confiança em Ti, esta fé no Teu perdão e salvação, no coração de nossos familiares, de nosso lar, de nossos amigos, parentes e de todos os irmãos na fé. Ouve, Senhor Jesus, este nosso pedido por amor de Teu nome. Amém. É o Senhor
Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.